Homens e mulheres possuem inúmeras diferenças, isso todo mundo sabe. E quando o assunto é dinheiro, cada um encara as finanças sob um ponto de vista particular. Na visão tradicionalista, as mulheres tomam conta dos gastos do dia a dia, enquanto os homens cuidam dos investimentos e decisões de longo prazo. Fábio, não é à toa que o dinheiro é um dos principais motivos de briga entre casais, né? Por conta justamente dessas diferenças, né? Motivos de briga e de separação, Maria, porque na verdade é difícil encontrar casais que realmente chegam a um consenso no momento em que é para discutir, né, como gastar, quem vai usar e quem não vai usar e como usar, né? Mas está comprovado o seguinte, que isso depende muito de classe social também, de cultura, de consumo, né? Essa diferença entre quem manuseia melhor com dinheiro e quem não manuseia. Mas tem um dado interessante, a gente observa que, por exemplo, o microcrédito, né, que é uma invenção que ocorreu na Índia, com um economista chamado Yunus, né, que foi o primeiro a criar um banco de concessão de crédito, né, em pequenos valores, né, e se constatou que o crédito, né, concedido e gerenciado pelas mulheres era muito mais responsável do que pelos homens. A gente observa, por exemplo, também que no caso do Brasil, o Bolsa Família, ele vai direto, quem faz o gerenciamento do Bolsa Família são as mulheres, né? O microcrédito, qualquer programa de microcrédito também, quem faz o gerenciamento são as mulheres. Por quê? E principalmente mulheres de classes mais, né, de renda mais baixa. Por quê? Primeiro, os homens têm o costume de usar o dinheiro de forma supérflua, seja com bebida, com cigarros, com farras. As mulheres, elas são mais comedidas nesse sentido, né? Então, do ponto de vista da classe social, as mulheres que estão nas classes mais baixas, elas gerenciam melhor os recursos, em termos gerais, do que os homens, né? Agora, se você for subindo em termos de faixas, né, aí as coisas começam a ficar mais compatíveis, né? E fica mais difícil você identificar quem que manuseia melhor, se é o homem ou a mulher. Agora, tem uma diferença, né? A questão, por exemplo, como você falou, né? Do consumo, né? Para o homem é natural ir lá comprar um carro do ano, aquele objeto de desejo que ele quer. Agora, a mulher, quando faz isso, já é taxada de consumista, né? É justamente porque a gente ainda tem aquela visão meio patriarcal, né? Porque a mulher, ela conquistou a independência financeira, mas não a autonomia para tomar as decisões. Então, ela sempre vai ter que consultar, vai sempre ter que pensar. Não, você tem completa razão. A mulher, quando ela vai usar o dinheiro de determinadas formas, você tem a crítica que ela é consumista. Por exemplo, uma questão interessante hoje, né? As mulheres gastam muito dinheiro hoje com cirurgias plásticas, com a questão mais de estética, né? E os homens ainda não aceitam essa questão, mesmo que seja para embelezá-las, aquela coisa toda. Acho que isso é um pouco supérfluo. E mesmo que seja com o próprio dinheiro da mulher. O próprio dinheiro da mulher. E é uma questão, às vezes, muitas vezes, de autoestima, né? E os homens não, os homens eles podem gastar o dinheiro como for, que o dinheiro é deles, ou seja, essa visão de uma sociedade patriarcal ainda é muito marcante na nossa sociedade, né, porque ela define, né, quem tem o direito e quem não tem o direito. Então, por isso que você está correto. Quando as mulheres tendem a distribuir mais seus gastos, acaba sofrendo críticas, enquanto os homens têm uma espécie de mais autonomia no momento em que vai gastar. E a questão também é que a mulher pensa muito mais, por exemplo, nos filhos, quando ela tem o dinheiro, do que em si própria também, né? Tem essa diferença comportamental também, não é? A mulher, ela tem uma responsabilidade maior, ela acha que tem uma responsabilidade maior em razão de ter uma ligação muito mais umbilical com os seus dependentes, por exemplo, né? E às vezes as mulheres pensam também na sua independência financeira. Essa questão é fundamental para ela. Então, a independência financeira para ela faz com que ela seja mais comedida nos gastos, né? E ela não se permita gastar assim, tal como os homens fazem livremente. Ok, Fábio, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. E o Da Sua Conta de hoje fica por aqui. Na semana que vem estaremos de volta com mais economia para você. Até lá!